Boa noite. Vamos lá para Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. O que a palavra de Deus fala? Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando é que a gente experimenta os tempos de refrigério na presença do Senhor? Quando a gente se arrepende, quando a gente se converte. E os nossos pecados só são perdoados se a gente se arrepender e se a gente se converter. Porque se a gente continua na mesma prática do pecado, a gente não se arrependeu. Então, como Deus vai nos perdoar de algo que a gente não se arrepende? Então, é preciso que a gente se arrependa e que a gente se converta para que Deus perdoe os nossos pecados e para que a gente experimente a presença dEle. Porque Ele é santo e para a gente se chegar a Ele, a gente precisa se arrepender e se converter. Atos 26:18 diz assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. A gente tem que se converter das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que a gente receba a remissão de pecados, o perdão de pecados. E o que é conversão? Conversão é mudança de rota. Porque ele fala que se converta das trevas à luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É mudança de rota. Você está fazendo as suas vontades, você muda a rota para fazer a vontade de Deus. Você está nas trevas, muda a rota para ir para a luz. Você está no poder de Satanás, você muda a rota para ficar sob o poder de Deus. Então, conversão é mudança de rota, é mudança de um extremo para outro, é mudança. Se não houver mudança, não teve conversão. Sem mudança, não há conversão. Se você diz que é convertido e continua nas mesmas práticas, você não está convertido. Você está se enganando. Porque a Deus, ninguém engana. Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. E esse é o grande problema, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. Ele fala lá em Deuteronômio 30:19. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então ele coloca diante de nós uma escolha. Ele fala: que prazer tenho eu na morte do ímpio? Nenhuma. Se converte e viva. Se arrepende dos teus pecados. Porque a única condição para Deus nos perdoar é a gente se arrepender. Só se arrepender. A única coisa que a gente precisa é se arrepender. Mas ninguém quer se arrepender. Porque as pessoas gostam de viver como elas vivem. Então, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Aí, vamos lá. Tem gente que diz que é convertido. Aí fala assim na sexta-feira: vou tomar uma cervejinha. Aí eu olho assim: não diz que é convertida. Aí como é que eu digo que eu sou convertida se eu faço as mesmas práticas de pessoas mundanas, das pessoas do mundo? Se eu continuo na prática do pecado, como é que eu sou convertida? Então, o nosso problema é a hipocrisia. Porque Deus nos deu a escolha. Você escolhe. Você tem livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Agora, não diz que é sem ser. Não diz que é de Deus sem ser de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o nome já diz tudo, é Espírito Santo. Se você é de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. Então você escolhe que lado você quer.
viver. Agora não dá para ficar em cima do muro. Eu sirvo a Deus um pouquinho, sirvo a Satanás um pouquinho. Sou de Deus um pouquinho, sou do mundo um pouquinho. Porque quem está em cima do muro não é de Deus. Satanás ama quem está em cima do muro. Ama. Porque nem influi, nem contribui. Ele ama. Porque só faz é dar mau testemunho e desviar quem realmente quer Deus. Porque Deus fala que comigo não ajunta espalha. Vocês que são quentes, aliás, vocês que são frios e mornos, eu vomitar-lhe-eis da minha boca. Então ou você é quente ou você é frio. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz suas vontades. Ou você se arrepende e se converte e Deus te perdoa. Ou não tem perdão, não tem salvação. Deus, ele coloca diante de nós a salvação. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. Ele já fez a parte dele. Ele deu o que ele tinha de melhor por nós. Agora, o filho dele já morreu. Agora a gente precisa morrer para nós mesmos. Porque ou eu sou cheia do Espírito Santo, ou eu sou cheia de si mesmo. Ou eu sou cheia de mim. E quando eu sou cheia de mim, eu sou cheia de quê? De Deus que não é. De Deus que não é. Porque a vontade da minha carne é contrária à vontade de Deus. As minhas vontades são contrárias à vontade de Deus. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela tem desejos pecaminosos. A nossa carne nunca vai querer ler a Bíblia, nunca vai querer orar, nunca vai querer jejuar, nunca vai querer nada com Deus. Então não espere você ter de boa vontade. Ah, eu tô morrendo de vontade de orar. Tô morrendo de vontade de ler a Bíblia. Não vai ter. Não vai ter. Porque tua carne não tem esse desejo. Esse desejo quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. E para você ter esse desejo, você precisa alimentar o Espírito Santo. Porque nós somos carne e espírito. E o que a gente alimentar mais vai vencer. E é isso que a gente tem que ter consciência. De que a gente é carne e espírito e que a gente precisa alimentar um dos dois. Que a gente precisa ter disposição. Porque o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque não é na nossa vontade. Não é no nosso querer. É disciplina. É todo dia eu decido orar, todo dia ler a Bíblia, todo dia eu decido alimentar o meu espírito. Eu decido servir a Deus, é uma decisão. É uma decisão. Eu tinha um problema. Eu tenho um problema, né? Porque ainda tô em transformação. E essa transformação só vai acabar no dia que eu morrer. De ser muito sentimental. De querer sentir as coisas. De querer ir muito pelos meus sentimentos. E eu não me firmava por conta disso. Porque a gente quer sentir Deus. A gente quer ter vontade de ler a Bíblia. A gente quer ter vontade de orar. Mas nunca vai ter. Não vai ter. Você pode ter por um momento, mas isso não vai ser uma constante. Porque você precisa alimentar. Porque o Espírito Santo é como uma fogueira que você precisa. Ele acende, mas você precisa estar colocando lenha para continuar queimando. É como a parábola das 10 virgens. Você tem que estar colocando azeite para não acabar. Então, se você não alimenta o seu espírito, ele vai embora. Se você não corresponde ao Espírito Santo de Deus, se você é só dizendo não, 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 ele vai embora. Deus só quer uma coisa de nós, é arrependimento. Arrependam-se, se convertam. No céu não entra pecado. Deus é santo e sem santificação é impossível agradar a Deus. Ai, os crentes são tudo chato, porque só quer ser santo, porque isso, porque aquilo. Mas é o que a palavra de Deus fala, que a gente precisa se santificar, porque Deus é santo. No céu não entra pecado. Se santifique, ore mais, leia mais a palavra de Deus. Faça disso um objetivo na sua vida. Alimente o seu espírito, a sua alma, porque a sua alma ela é eterna. Ela é eterna. Esse mundo vai passar, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. E a tua alma ela é eterna. E o que foi que você escolheu? Foi a vida?
ou foi a morte? Foi a bênção ou foi a maldição? Você escolheu viver correspondendo ao Espírito Santo de Deus ou viver de acordo com as suas vontades? De acordo com a sua carnalidade? Nós temos que fazer um esforço. Porque Deus não tem coisa pior do que você ver seu filho morrer. E ele viu o filho dele morrer por amor de nós, para nos salvar. Deus fez a renúncia dele, nós precisamos fazer a nossa. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não tem facilidade, não tem teoria de prosperidade, não tem tanta coisa que o povo inventa. O reino de Deus é sobre vidas, é sobre vidas. Vidas sendo libertas, sendo transformadas, sendo salvas. E para Deus nos salvar, para Deus nos libertar, a gente precisa escolher Ele. Ele nos deu o poder de escolher Ele. Só vai pro inferno quem quiser. Quem não quiser Ele. Quem não quiser a porta, quem não quiser Jesus. Por isso que a gente tem que confessar. Se com tua boca confessares, com teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente precisa confessar o nome dele, clamar por ele, clamar por graça e por misericórdia. Que ele é longânimo em nos perdoar. Ele é paciente conosco. Ele ainda não voltou porque muitos estão desapercebidos, estão brincando. Para de brincar. Eu nunca vi tanta canalice, tanta palhaçada. As minhas filhas têm 6 anos. E elas estão começando a... Tudo rir. Tudo brinca. A gente fala e começa a achar graça. Começa a canalice. E eu fico pé da vida. Aí, elas fazendo isso, e eu comecei a refletir sobre isso. Que Deus é nos chamando e a gente fica brincando. As pessoas fazem até meme agora até do inferno. Brincando com o inferno como se lá fosse um lugar bom. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Não é um bom lugar. Não escolha ir para lá. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Busque enquanto há tempo. Se volte para o Senhor. Permaneçam no Senhor. O Senhor fala: se voltem para mim, que eu me voltarei para vós. Me busquem, vocês me achareis. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Porque Ele quer salvar vocês. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos curar. Nós só precisamos abrir o nosso coração. Deus fala: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Abra a porta para Jesus entrar. Não endureça o seu coração. Deixa Ele te salvar, deixa Ele te libertar, deixa Ele te curar. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma é eterna. Cuide da sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Reflitam. Reflitam. Porque isso tudo está acontecendo para a gente se voltar para o Senhor. Esse coronavírus, essas mortes, é pra gente se voltar para Deus, é pra gente se arrepender, é pra gente se converter. Deus está dando chance, Deus está dando oportunidade. Se voltem para o Senhor. Se voltem para o Senhor, se arrependam. Se arrependam, se convertam, busquem o Senhor, orem mais, leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela penetra juntas e medulas. Faz separação entre alma e espírito. Leiam a palavra do Senhor, porque ela é a profecia. Ela é o que Deus nos deixou. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Deus nos deixou a sua palavra. E Deus nos deu uma consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Deus nos deu essa consciência. A gente pode até procurar argumentos para dizer que a nossa atitude é correta. Mas lá no fundo a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que não agrada a Deus. Boa noite.